Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre a linguagem da fé. E para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de João, capítulo 3, verso 3, o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amados, hoje eu quero falar sobre o novo nascimento, uma vez que o novo nascimento nos leva a buscar, a ter uma nova linguagem, a linguagem da fé. Assim como uma criança nasce e tem que aprender a falar, com o novo nascimento acontece o mesmo. Temos que aprender a linguagem da fé e isso vem com o tempo. Percebo, quando queremos aprender outro idioma, temos que ir até a escola e começamos com o tempo a conhecer o alfabeto daquela nova língua. E começamos a aprender a falar algumas palavras e expressões. E dizem os entendidos que quando começamos a sonhar naquele novo idioma, estamos definitivamente dominando o idioma. Assim também é quando entregamos a nossa vida ao Senhor e começamos a viver por fé. É como aprender a falar uma nova língua. Depois de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, literalmente, somos como nenéns espirituais. E da mesma forma que um bebê precisa aprender a falar uma palavra a cada dia, temos que aprender a falar o que eu chamo de linguagem da fé. Isso porque antes de conhecermos ao nosso Deus e tê-lo como nosso Senhor, estávamos acostumados a falar em termos de crítica, impossibilidades, ceticismos, negatismos e dúvidas. E isso nos levava a falar mais dos problemas do que das soluções, mais do que existe de mal do que existe de bom. Assim, estávamos falando não a linguagem da fé, e sim a linguagem do inimigo das nossas almas. Portanto, neste momento, estamos então debaixo da escravidão do seu reino, e não do reino de Deus. No livro de João, capítulo 8, verso 44, mostra que o reino do diabo tem uma linguagem própria e todos os que continuam usando desta linguagem tornam-se filhos do pai deste reino. Está escrito lá: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Em outra tradução está escrito: fala a sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. Amados, já que nascemos de novo, não somos mais filhos do outro reino, e sim filhos de Deus, nascidos do Espírito Santo. Precisamos e devemos aprender um novo vocabulário, uma nova língua, a língua da fé. Amados, a Bíblia fala que sobre as nossas vidas existe um poder incrível, que é o poder da língua. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, está escrito sobre isso: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, já que existe tal poder na nossa língua, precisamos falar a linguagem da fé. No capítulo 3, verso de 2 a 10, do livro de Tiago, quando ele trata do tropeço da palavra, ele fala do poder explosivo da língua, como ela é poderosa. Neste texto que lemos, fala que a língua é como um leme de um navio, que mesmo sendo pequeno, guia um navio enorme sendo empurrado por ventos fortes. E ele compara a nossa língua a este leme do navio. Fala, portanto, da força incrível que há em nossas palavras.
O mesmo texto compara as nossas línguas como fogo, que tem o poder de inflamar o curso de nossas vidas e que tem o poder de destruir a natureza e tudo o que está nela. Fala que o homem não tem poder de dominar a sua língua e refere-se a ela como uma peçonha mortal que tanto tem poder para amaldiçoar como para bendizer, pois da mesma boca procede bênção e maldição. E finalizando no verso 10, Tiago escreve: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Da mesma fonte não pode sair água doce e água amargosa, como também a figueira não pode produzir azeitonas, ou a videira figos. Tiago diz, meus irmãos, não convém que seja assim. Aleluia! Por isso hoje, através desta conversa, o Senhor está querendo nos ensinar que, como nascidos de novo, temos a necessidade de aprendermos agora, como filhos de Deus, a falar numa nova linguagem, que é a linguagem da fé. E como dissemos anteriormente, só começamos realmente a dominar o novo idioma, o idioma da fé, quando começamos a sonhar, a pensar nesta nova linguagem. Precisamos buscar isto para as nossas vidas. Precisamos começar a nos expressar melhor com relação à nossa crença. Cremos agora em Cristo Jesus e recebemos nova vida através do Evangelho. Temos que começar a exercitar, a pensar como a palavra de Deus nos ensina, como está escrito pelo apóstolo Paulo lá no livro de Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia, glória a Deus. Antes, quando ainda não havíamos aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, toda a nossa maneira de pensar girava em torno das nossas antigas convicções, habilidades, limitações. Em outras palavras, criamos somente no que podemos fazer por nós mesmos e praticamente em nada mais. Antes, nossa forma de pensar era limitada no que podíamos ver, ouvir, saborear, tocar e cheirar, usando os 5 sentidos naturais da vida, e vivíamos não acreditando naquilo que era sobrenatural, e sim naquilo que era uma realidade natural. Tudo que a nossa língua falava era de acordo com as nossas limitações físicas e de acordo com a incredulidade do nosso coração. Mas, graças a Deus, agora nascemos de novo e conhecemos e entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Saímos do reino das trevas e viemos para o reino de Deus, para o reino de todas as possibilidades. Agora não existe mais impossíveis, não existe mais nenhuma impossibilidade. Servimos agora um Senhor que disse para Maria, lá no livro de Mateus capítulo 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Aleluia! Precisamos só mudar a nossa maneira de pensar e falar. Essa é a linguagem da fé, é um dos segredos mais importantes para se alcançar na vida vitoriosa, pois como novamente diz a palavra de Deus, somente pela fé é que podemos agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia! Hoje o Senhor vem e nos fala através da sua palavra que a linguagem da fé é um princípio tão poderoso que, através desta nova linguagem, podemos apagar o fogo e acalmar animais selvagens e derrotar exércitos das trevas. Amado, é a própria palavra de Deus que está nos ensinando hoje sobre este princípio tão poderoso. Está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 33 a 35, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Aleluia! Amados, a linguagem da fé nos fala que existe um mundo de proezas, de sinais e maravilhas a serem alcançados pela igreja do Senhor, quando nós utilizamos a linguagem da fé. Jesus mesmo disse que faríamos maiores sinais, coisas mais excelentes do que ele fez. É preciso somente começar a pensar como a palavra de Deus nos ensina e a falar a linguagem de Deus, a profetizar a palavra de Deus em nossas vidas. Aleluia! A linguagem da fé nos mostra que é Deus que tem poder, só Ele tem força. Por isso estamos dizendo que a nossa fé precisa estar firmada no Senhor e que precisamos começar a pensar como a palavra de Deus ensina e a começar a falar a linguagem da fé. Jesus disse lá no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aleluia! Como nascidos de novo, precisamos exercitar nossa mente a pensar como a palavra de Deus nos ensina, a exercitar em nosso dia a dia a linguagem da fé. Isso significa, se você está doente e alguém lhe pergunta o que você tem, não responda, não tenho nada, não estou doente, estou bem. Creio que, ao contrário de ajudar, isso atrapalha a plena operação da sua fé. O simples fato de negar o problema não faz com que desapareça. A Bíblia fala que o rei Davi era um homem com uma fé muito grande em Deus. Lá no livro de Atos, capítulo 3, verso 22, está escrito: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei Davi, ao qual também dei o testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi tinha uma maneira de orar e conversar muito equilibrada com Deus. Ele era honesto em confessar as suas dificuldades e os seus problemas a Deus quando os enfrentava, mas também sempre usava da linguagem da fé e por isso sempre expressava a sua confiança em Deus na sua atuação e mencionava que o Senhor era um Deus de milagres e maravilhas. Aleluia! No livro de Salmo, capítulo 3, verso 1 a 4, quando ele estava cercado por inimigos, ele disse: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantaram contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és o escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e enviou-me desde o seu santo monte.
Ah, glória a Deus! Quando Davi estava doente, ele disse no livro de Salmo, capítulo 38, verso 7, os meus lombos estão cheios de dores, não há coisa sã na minha carne, verso 15, e em ti, ó Senhor, eu espero, tu és o Senhor meu Deus, e me ouvirás, aleluia, glória a Deus. Quando Davi se sentia seco espiritualmente, quando estava cansado, ele disse lá no livro de Salmo 42, verso 1, 5 e 6, como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Senhor, o meu Deus, ó meu Deus. Dentro em minha alma está abatida, portanto, lembrar-me-ei de ti desde a terra do Jordão, e desde as alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Note, Davi era sempre honesto com os seus problemas e com a sua linguagem de fé. Ele confessava a sua fé na atuação de Deus em seu favor, e por causa desta postura, Deus operava na sua necessidade, aleluia. Muitos dizem que se uma palavra negativa sair da sua boca, você está selando ou aprovando que as coisas fiquem assim. Dizem que se alguém falar que está doente, não poderá ser curado, vai ficar doente mesmo. Realmente, se você confessar o problema e nada mais, estará apoiando a situação e desta maneira selando a derrota para a sua vida. O que eu estou dizendo é que o segredo está em confessar o que está sendo enfrentado e também pela linguagem da fé, declarar que você crê que aquela situação é passageira, porque a linguagem da fé vai fazer você pensar como a palavra de Deus e vai declarar que Deus vai te restaurar, vai fazer algo novo na tua vida, aleluia. Faça como Davi, de forma equilibrada, declare o que está te tocando, o que está acontecendo na tua vida, mas não se esqueça de declarar que você crê no milagre que Deus vai fazer na sua vida, aleluia. Quando falamos a linguagem da fé, não estamos negando os fatos. Se eu estou doente, digo, estou doente, mas creio que Deus vai operar um milagre na minha vida, aleluia. Se estou sem dinheiro, não imito cheque sem fundo. Quando eu sei que não tenho, eu oro e peço a Deus, crendo que Ele vai suprir, como diz a sua palavra, em riqueza e glória por Cristo Jesus, todas as minhas necessidades, e agradeço pelo suprimento, pois como está escrito na palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não é um mero ato de negar as circunstâncias. A linguagem da fé diz, não estou vendo a resposta ainda, mas creio em Deus, pois Ele é fiel e vai operar o milagre em minha vida. Aleluia, glória a Deus. Peço a Deus que esta palavra impacte o teu coração e você comece a partir de hoje desejar falar somente a linguagem da fé, crendo, profetizando a palavra de Deus sobre a tua vida, pensando segundo a palavra, falando segundo a palavra e não aceitando o que as circunstâncias impõem sobre a sua vida. Me permita orar por você nesta hora. Pai amado, que como a sua igreja e participantes do novo nascimento, possamos mudar a nossa forma de pensar e de falar, que possamos como igreja pensar como a palavra de Deus nos ensina e a falar a linguagem da fé. Peço a Deus que possamos fazer neste novo tempo em que vivemos, este tempo que é tão difícil,
que é tempo agora de praticar o pensar como a palavra de Deus ensina e que possamos a cada dia profetizar a palavra de Deus em nossas vidas. Pai, que a sua igreja utilize deste princípio da linguagem da fé para que possamos viver o mover de Deus no meio da igreja e em nossas vidas. Pai, que o poder deste princípio faça com que a sua igreja caminhe nesses dias de vitória em vitória e de glória em glória. Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Amém e amém.